Pois bem, nós vimos logo no início, né, na parte de balanceamento, que essa equação aí estava lá como exemplo para nós balancearmos, né? Então ele pergunta o seguinte: quanto, quantos gramas de CaNO3 são necessários para a reação completa de K2, 10 gramas de K2CO3? Então eu tenho K2CO3, eles reagem com nitrato de cálcio, CaNO3, para dar essas outras duas moléculas aqui. Pois bem, o que nós precisamos fazer a primeira coisa? A primeira coisa é ter uma equação. Se vai envolver, então, reação química, a questão é simples. Precisamos de ter uma equação balanceada. Ok? Então é isso que nós vamos fazer. Então, nós temos aqui 2 cálcios, né? 1 e o que mais agora? Ora, eu posso pegar gramas aqui, então a gente sabe que a reação acontece 1 para 1. Posso pegar esses 10 gramas e fazer? Não. Nós precisamos, a primeira coisa é saber qual que é a massa molar, né, do K2CO3. É isso? Eu vou pegar aqui os dados que eu tenho. Então, o potássio é 39. Então, é 2 vezes 39, mais 12 do carbono e mais 16 vezes 3. O que dá, claro que eu não estou pegando aqui as casas decimais, estou simplificando. Então, nós temos aqui 900. Opa, eu errei, né? Obviamente, 32, 2 vezes 12 mais 48 mais 138 gramas por mol que nós temos aqui, certo? Então, se eu tenho 10 gramas, quantos moles que eu tenho de K2CO3? Simples. Eu tenho 10 gramas dividido por 138 gramas por mol. Lógico, eu tenho 10, então eu tenho 0,072 moles. Agora sim eu posso fazer o cálculo, porque o cálculo sempre acontece por número de unidades. Então, se eu tenho aqui NO3, 2, dando 1 para K2CO3. Então, uma molécula precisa de uma dúzia, um mol. Então, se eu tenho 0,072, obviamente que eu preciso de 0,072 moles de CaNO3,2. Mas resta um problema. Ele está perguntando quantos gramas. Então agora nós precisamos saber a massa molar do CaNO3,2, que é igual a 40, não é isso? Mais NO3, é isso? Então o nitrogênio é 14, mais 16 vezes 3. Então isso aqui é o nitrato, só que isso multiplica por 2. É isso? Então nós temos nós vamos ter então o valor de 164 gramas por mol. 164 gramas por mol. Lógico, qual é a massa que eu preciso?
se eu tenho 0,072 moles vezes 164 gramas por mol. Atentem a isso, tá, gente? Só pela unidade aqui vocês já sabem como lidar. Aqui eu dividi, né? Aqui eu dividi e aqui eu estou multiplicando, né? Então, com esse valor, eu posso agora pegar e fazer a multiplicação. Então, tenham sempre, né, nessa matéria, nós vamos precisar sempre de uma calculadora. Nós vamos precisar de 11,81 gramas. Então, observa, para 10 gramas de K2C2O4, eu preciso de 11,81 gramas de CaNO3, 2. Então é isso, gente. Um abraço. Bom, nesse problema aqui, nós vamos ver uma situação diferente, né? Onde que agora nós temos que pensar, né, gente? Quantos gramas serão produzidos sulfato de cálcio a partir de uma mistura? 10 gramas de um, 10 gramas de outro. Isso é igualzinho fazer um bolo, né? Se você tem, na sua receita, você precisa de 1 quilo de farinha e meio, sei lá, 200 gramas de açúcar, e você tem 5 quilos de açúcar e só 1 quilo de farinha, quantos bolos que você vai poder fazer? Só um bolo, né? Aquele vai gastar a farinha. É a mesma coisa, né? Se nós temos 10 gramas de um e 10 gramas de outro, a massa pode ser a mesma, mas o número de moles é diferente. Então, nós vamos ter que balancear primeiro a equação da reação e ver qual que é a proporção. É 1 quilo para 200 gramas de açúcar? Ou seja, é 1 para 1 ou é 1 para 2 e tal. Olhar o número de moles de um, olhar o número de moles de outro e verificar qual que é, quem que está em excesso, e obviamente quem está em excesso vai sobrar reagente, tá certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer sempre é balancear, né, a nossa, eu estou colocando aqui, ó, já balanceamos lá, né, no primeiro problema, e agora nós vamos precisar do que? Da massa molar. De quem? Do Na2SO4 e do CaCl2. Aí que bonitinho. Tá certo? Então, eu vou olhar aqui na tabela, né, periódica, e fazer e calcular a massa molar. Então, no primeiro nós temos o do sódio, que é 23, né, 23 gramas por mol. Nós temos duas vezes 23, o enxofre, que é 32, e o oxigênio, que é 16, que dá 64. Então nós temos aqui 142 gramas por mol. E o cálcio, ele é 40, e o Cl é 35,5, que é 111 mol por litro. 111 gramas por mol. Pois bem, a partir daqui nós podemos pegar, né, qual é o número de moles que nós temos de NaCl, de Na2SO4. Simples. Nós temos 10 gramas dividido por 142. E nós temos um número de moles do CaCl2, que é igual a 10 gramas, porque nós temos 10 gramas aqui e 10 gramas aqui, ok? Dividido por 111
gramas por mol. Então você corta grama com grama, o mol que está dividindo passa para cá. É assim. Então nós temos o que? O primeiro aqui que está mais fácil para mim é 0,09 moles. E o outro 0,07. Por uma inspeção apenas, só olhando, vocês vão chegar a algumas conclusões. Como aqui é 1 para 1, nós temos 1 mol de Na2SO4, que me dá 1 mol de CaCl2. Ora, vamos pegar por aqui, qualquer um dos dois você pega, né? Eu vou pegar aqui, ó, só para complicar, tá? Porque aqui o raciocínio é um pouco diferente. X, quantos moles de Na2SO4 que eu preciso? 0,09 moles necessários. E quantos que eu tenho? Temos 0,07 moles. Logo, sobra de quem? São necessários, temos 77, né? Então, falta, né? Falta quantidade de Na2SO4. Então, como é que nós vamos fazer? Ora, então nós já sabemos que quem que limita, quem que vai acabar todo? Vai ser o Na2SO4. Quem que vai sobrar? O CaCl2. Então vamos fazer o contrário, né? Então nós temos um de Na2SO4, um de CaCl2. Eu sei o quê? Que o Na2SO4, aqui, ele é o limitante, é o que nos livros escreve aí como limitante. Mas é só raciocinar. Fez 0,07 moles de CaCl2 que você precisa. Necessários. Mas o que que acontece? Temos quanto? 0,09 moles estão presentes. Aqui, ó. Logo, sobra 0,02 moles de CaCl2. Mas ele pediu quantos gramas. Lá, ó, não podemos perder de conta quantos gramas serão produzidos de sulfato de cálcio. Cadê o sulfato? Está aqui. Então agora nós podemos fazer o cálculo nosso. Vamos lá? Eu vou separar aqui, ó, para a gente começar. Agora nós podemos calcular. A gente sabe que o Na2SO4 vai gastar todo e vai gerar um mol de CaSO4, que é o sulfato, que é o gesso, né? Esse gesso que tem na casa da gente. Então, se eu tenho 0,07 moles, é X. Então, X é igual a 0,07 moles. Qual que é a massa molecular do CaSO4? Então, nós temos que calcular. Então, nós temos lá que é 40, não é isso? Para o cálcio. Enxofre é 32 e 64 para dos oxigênios. Então, nós temos 136 gramas. Então, a massa de
SO4 é igual a 0,07 vezes 136, ok? Que vai dar 9,52 gramas. Chama a atenção de vocês, aqui só para a gente deixar claro, muitas vezes vocês podem falar assim, mas isso aqui é 1 para 1, basta pegar a massa molar aqui, eu evito fazer esse cálculo, né? Eu evito fazer esse cálculo aqui, porque eu já pego direto a massa molar aqui, tudo bem. Mas lembre-se, implicitamente você está trabalhando com o número de moles. 2, aqui é muito fácil, porque é 1 para 1. Mas em casos reais nem sempre é assim. É 2 para 3, é 3 para 4, é 1 para 1,5. Então isso aqui muitas vezes confunde, tá bom? Então não tenta fazer isso de cabeça não. Né? Faz o cálculozinho rapidinho aí, vocês vão ter certeza do que vocês estão fazendo. Tá joia? Então vamos para a próxima. Pois bem, de acordo com dando continuidade, né? Então agora nós temos uma dessas situações em que nós temos aqui nós queremos saber quantos gramas, certo? De Na2CO3, carbonato de sódio, são necessários para a reação completa em 25 ml de HNO3. Então, para nós é o seguinte, o que nós queremos saber. Nós temos aqui um becker, certo? Com 25 ml de HNO3, 0,155 mol por litro. Eu quero saber a quantidade de Na2CO3 que eu tenho que colocar para fazer o quê? De acordo com aquela reação que nós já balanceamos. Né? Que é, não, essa aqui nós não balanceamos ainda, né? Ela não tem lá. Na2CO3 mais HNO3, dando, como nós já discutimos isso, né, antes, tá? Nós vamos ter aqui uma reação tipicamente de dupla troca. Apenas lembrando que quando nós balancearmos aqui, nós vamos ter 2 aqui e balanceamos, olha lá, tá certinho. Agora, H2CO3, na verdade, é água mais CO3. Eu já expliquei isso na sala, né? Mais CO2, desculpa. Então, CO2 é um gás, é o que está nos refrigerantes. Você tem CO2 sob pressão. Quando você abre a garrafa, você libera essa pressão, né? E com isso, então, o CO2 que estava dissolvido na forma de H2CO3, ele volta a virar gás e forma aquelas bolhas que saem. Né? Pois bem, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber, antes de mais nada, quantos moles de HNO3 que eu tenho aqui dentro. Como é que eu vou saber? Simples, né? Eu tenho quantos moles de HNO3 que eu tenho? Basta eu fazer o quê? Pegar a concentração, mol por litro, e multiplicar aqui por 0,025 litros. Então aí eu terei o número de moles. Qual que é o número de moles que eu tenho ali? 0,155, 0,025. Então eu tenho o número de moles do HNO3 que é 0,0033875. Eu vou aproximar para 3,9 moles. Agora eu posso usar a minha estequiometria aqui para falar, né, o que eu tenho lá. 1 de Na2CO3 para 1 de 2 de HNO3.
Então, se eu tenho 0,0039, eu tenho x é igual a 0,0019 moles. Mas não se esqueça, o que ele está pedindo? Ele está pedindo em gramas. Então nós precisamos saber aqui a massa molar do N2CO3, que é igual a 2 vezes 23 mais 12 mais 16 vezes 3. E isso é 106 gramas por mol. Então, nós temos aqui 106 gramas por mol. Então, a massa que eu preciso vai ser o quê? 106 gramas por mol vezes o número de moles. Isso nós temos 0, esse meu igual que ficou ruim, 0,205 gramas. Então essa é a massa necessária de carbonato para neutralizar esta solução aqui que nós temos, né, que nós queremos neutralizar. Tá certo? Então é isso. Vamos para o próximo então. O próximo próxima reação, nós temos ela aqui, nós já balanceamos, então não vou gastar tempo aqui em balancear, né? Só lembrando aqui que aqui é 5, aqui é 2, tá certo? Aqui é 8, aqui são 10, aqui são 2, aqui são 6 e aqui 8. E vamos ler a questão. A questão é: quantos ml de uma solução KMNO4? Então é semelhante àquela anterior. Só que agora, em vez de eu saber a massa, eu quero saber o volume de uma solução. Então, dentro desse volume que eu vou achar aqui, que eu não sei qual que é, ele tem que ter uma quantidade de KMNO4 suficiente para quê? Para oxidar completamente o oxalato, contido em 20 ml e 0,2 mol por litro. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos moles de K2C2O4 eu tenho. Então, quantos moles de K2C2O4 eu tenho? Então, só para não confundir, eu vou colocar lá 0,2 mol por litro vezes o volume em litro, que é 0,020 litros. Isso aqui é 20 ml. Corto litro com litro, eu tenho lá 0,020 0,004 moles. Agora basta eu fazer a estequiometria, sempre passando por aí, né? K2C2O4, eu preciso de 2 de KMNO4. Se eu tenho 0,004, eu vou precisar de x. X é igual a 0,004 vezes 2 sobre 5. Né? Então, 2 vezes divide, eu vou ter exatamente 0,0016 moles de KMNO4. Então, eu vou fazer de um jeito aqui. Como é que eu vou saber o volume? Bom, o volume que eu preciso de KMNO4 vai ser igual ao número de moles
dividido pela concentração por litro. Quando eu fizer isso aqui, eu vou achar 0,016 litros, ou seja, 16 ml. Tá? Ou o que eu posso fazer é lembrar que lá pelo dado 0,1 mol dá para 1 litro. Se eu preciso apenas de 0,0016 é x. X é igual a 0,016 litros. Observe que eu vou chegar na mesma conta, né? 0,016 vezes 1 dividido por 0,1, que é exatamente esse valor aqui. Tá? Então, está aqui, isso aqui, 16 ml. Tá? Duas maneiras de fazer, ou por regra de 3, ou direto usando a fórmula. Tá bom? Então é isso. Né? Aí, então nós chegamos à conclusão. Nós precisamos de 16 ml de KMNO4, 0,1 mol por litro, para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,2 mol por litro de K2CO2O4. Tá certo? Até a próxima, gente.